Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Educação Física. Eu sou o Andrei e essa é a aula de número 20. Falaremos sobre medidas e avaliação em Educação Física. Quero te lembrar mais uma vez de sempre responder aquela atividade obrigatória lá no Google Classroom, para que você tenha sua presença computada. Vamos então inicialmente fazer uma revisão da aula anterior. Falamos de modo geral sobre a musculação. Então, tipos de treino e precauções no uso dos equipamentos, o aquecimento, variáveis do treinamento, teste de uma repetição máxima, nós explicamos e abordamos como ele é feito, métodos de treino, então, resistência muscular, hipertrofia muscular, força muscular máxima e potência muscular. Foi isso que abordamos na aula anterior. Aí trouxemos também algumas imagens para exemplificar aquilo que estava sendo dito. Abordamos ainda a manobra de Valsalva, aquele bloqueio na respiração durante o movimento, alguns exemplos de aparelhos e exercícios, precauções e a recuperação, o descanso. Então, foi enfatizado a importância de você cronometrar o seu tempo de descanso entre as séries e entre os aparelhos no ambiente de musculação. Isso tudo para que você alcance o objetivo com aquele treino. E aí tem uma atividade inicial para a gente falar sobre a aula de hoje, que é por que fazer uma avaliação física? Então, vamos falar hoje sobre medidas e avaliação. Por que é importante fazer uma avaliação física? Então, responda e já retornamos. Então, retornaremos com essa questão lá no final da aula. Guardem a sua resposta. Então, começaremos com conceitos, para então falarmos sobre medidas e avaliação. Então, medida, processo para determinar a extensão de uma característica pertencente a uma pessoa. E avaliação é o ato de comparar uma medida com um padrão, uma referência. Então, quando eu penso numa avaliação física, eu vou fazer um levantamento das medidas daquele grupo de pessoas que eu tenho ali na minha frente. Então, primeiro eu faço esse levantamento das medidas dessas pessoas e depois eu vou comparar as medidas das pessoas com uma referência, com um padrão. Então, é isso que está descrito aqui. Fazendo ainda uma contextualização histórica. Então, essas medidas e avaliação, elas não são recentes. A história mostra que isso é uma preocupação dos seres humanos há algum tempo. Então, na antiguidade, a preocupação com as formas e as proporções corporais, elas estavam relacionadas a guerras e a jogos. Então, existiam aí proporções corporais que seriam mais adequadas para se selecionar um guerreiro
ou uma pessoa mais habilitada para aquele jogo característico daquele período histórico. Em relação às artes, principalmente no período do Renascimento, nós temos aí padrões de proporcionalidade. Eles estão presentes em esculturas, desenhos e pinturas. E confecção de ferramentas para o trabalho. Então, a proporcionalidade corporal das pessoas, ela também vem sendo objeto de preocupação para que eu consiga elaborar uma ferramenta mais adequada para as pessoas. E aí, nós chegamos à nossa primeira questão. Me acompanhe. Acompanhando a intenção da burguesia renascentista, de ampliar seu domínio sobre a natureza e sobre o espaço geográfico, através da pesquisa científica e da invenção tecnológica, os cientistas também iriam se atirar nessa aventura, tentando conquistar a forma, o movimento, o espaço, a luz, a cor e mesmo a expressão e o sentimento. Tem a referência aqui desse texto, e aí eu vou acompanhar com vocês agora a leitura das alternativas. O texto apresenta um espírito de época que afetou também a produção artística, marcada pela constante relação entre, então letra A, fé e misticismo, letra B, ciência e arte, letra C, cultura e comércio, letra D, política e economia, ou letra E, astronomia, e religião. Então vocês vão pensar um pouco. Nessa questão, como ela foi dividida em 2 slides, vocês vão ter um tempo para leitura no primeiro slide, depois um tempo para resolução no próximo slide. Pensem e respondam.
Então, como vocês devem ter observado, essa questão é do Enem e foi proposta em 2011. Então, começaremos a trazer aqui na aula questões específicas do Enem, já como uma forma de preparação para a prova que você vai fazer em breve. Então, aqui está o enunciado da questão e aqui as alternativas. Então, a alternativa mais adequada para essa questão é a letra B, ciência e arte. Vamos falar agora sobre aplicações práticas dessas medidas e avaliação que são utilizadas em educação física, mas também em outras áreas. Indústria automobilística, então a produção de automóveis, ela leva em consideração essas medidas e essas avaliações que são feitas nas pessoas. Isso para elaborar e construir um carro mais adaptável, mais interessante para as pessoas. Isso desde o assento até a abertura do porta-malas e assim por diante. Temos aqui uma imagem de um veículo antigo e para vocês observarem como mudou essa possibilidade aí da aplicação das medidas e avaliação na indústria automobilística. Temos ainda a indústria da beleza, então está relacionada ao lançamento e definição de padrões. Então, são feitas medições e avaliações e aí a indústria, juntamente com a mídia, vai definir esses padrões que as pessoas devem seguir. Algo questionável, mas é assim que acontece. Isso então é um exemplo na indústria da beleza. Temos ainda a indústria da moda. Ali uma imagem exemplificando. Então são feitas medições e a partir dessas medições são propostas aí roupas, vestimentas. Ainda aplicações práticas. Produção de móveis. Então a produção de móveis também considera essas medidas e essas avaliações. Então, muitas vezes quando você vai comprar um móvel, é importante você considerar a sua altura, a sua proporção, para fazer o uso depois desse móvel. Equipamentos eletrônicos, então tem muitos equipamentos, aqui eu trouxe duas câmeras fotográficas, então uma mais antiga e uma mais recente, para vocês observarem essas mudanças que ocorreram. Observe nessa imagem da câmera mais recente que ela tem até algumas características que vão facilitar o manejo. Então, a utilização vai ser facilitada em função dessas características que foram sendo pensadas com o passar dos anos para os equipamentos eletrônicos. E temos ainda o uso nas ciências da saúde, como medicina e educação física, que é o nosso foco. E nós temos como exemplos o termômetro e a balança digital nesse caso, e ainda uma fita. Então, quando falamos de medidas e avaliação no ambiente escolar, é comum nós vermos aí pesquisadores da área de educação física adentrando nas escolas e fazendo pesquisas. As escolas do estado do Paraná, por exemplo, são feitas avaliações dos alunos de altura, a estatura e a massa corporal. Então, esses são exemplos de avaliações. Então, eu faço essa medida nos alunos e depois eu comparo com uma referência. Mas é importante considerar, quando nós fazemos pesquisa no ambiente escolar, que nós devemos ter um planejamento. Então, qual é o público-alvo? São alunos, são professores, é a equipe da escola? Estabelecer objetivos. Então, o que eu quero com aquela pesquisa? O que deve ser verificado e avaliado? Para que serão utilizadas essas informações? Quais meios de avaliação estão à disposição, no caso na escola? Ou os resultados serão comparados com qual referência? Então, essas questões, esses questionamentos são importantíssimos, pensando em medidas e avaliação no ambiente escolar. Quiz 1. Ao pensar em medidas e avaliação, um profissional de educação física na escola deve considerar seu planejamento, exceto, letra A, o público a ser avaliado, incluindo a renda e a classe socioeconômica. Letra B, estabelecer os objetivos de forma coerente com a justificativa da coleta de dados. Letra C, utilizar uma referência adequada para a classificação dos resultados. Ou letra D, quais equipamentos serão utilizados e se estão disponíveis. Um tempo para pensar e para responder.
Então, o que eu devo considerar? Exceto o público a ser avaliado, incluindo a renda e a classe socioeconômica. O público é importante, sim, o público-alvo. Porém, a renda e a classe socioeconômica não. Então, por que avaliar? Acompanhar o processo de crescimento e desenvolvimento dos alunos. Então, quando eu falo de medidas e avaliação na escola, esse pode ser uma justificativa. Avaliar o estado dos indivíduos ao iniciar um programa de exercícios. Essa também. Então, quando uma pessoa vai iniciar um programa de musculação, como abordamos na aula anterior, é importante que seja feita essa medida, essa avaliação, para entender como essa pessoa está naquele momento e depois para acompanhar esse desenvolvimento durante os treinos. E temos ainda estabelecer e reajustar o programa de treinamento. Então, se a pessoa não está conseguindo alcançar os objetivos, é importante considerar essa avaliação inicial e aí fazendo alterações com o objetivo sempre de alcançar os objetivos propostos. Continuamos ainda com a questão, por que avaliar? Detectar limitações físicas, fraquezas ou deficiências. Então, para identificar nos alunos ou nas pessoas que estão iniciando a prática em exercícios físicos, é importante identificar para que seja feita a prescrição do exercício da melhor forma. Desenvolver pesquisas na área de educação física, auxiliar na escolha de uma atividade física. Então, a prescrição da atividade física ou do exercício vai depender dessa medida e dessa avaliação. Acompanhar o progresso do indivíduo. Então, como está sendo esse progresso desde que ele iniciou a prática naquele exercício físico? Então, eu vou avaliar esse processo de avaliação, é importante para isso também. Falando então de medidas. As medidas são várias. Então, massa corporal em quilogramas, estatura em centímetros, circunferência da cintura em centímetros, dobras cutâneas em milímetros. Então, quando eu falo em dobras cutâneas, eu tenho uma imagem para exemplificar. Então, são utilizados equipamentos específicos para fazer essa avaliação. E sempre retomando um profissional habilitado que deve fazer essa avaliação. Temos aqui o exemplo dos equipamentos e aqui uma balança e também uma fita. E falando de testes. Número de voltas no teste Shuttle Run de 20 metros. Então, esse é um teste possível. Temos uma imagem aqui no canto inferior esquerdo para exemplificar. A pessoa vai correr uma distância de 20 metros, fazendo um vai e vem. Vai ter um som que vai emitindo um bip. Então, a pessoa corre 20 metros, aguarda, quando esse som é emitido, esse bip, ela corre para o outro lado. Esse tempo entre os bips, ele vai diminuindo. Então, é assim que acontece esse teste. Os resultados de cada pessoa eles vão ser comparados a uma referência. Força máxima de pressão manual em quilogramas força. Então, imagem no canto superior direito exemplifica esse equipamento que vai mensurar, então, essa força máxima de pressão manual. E temos aí do teste de sentar e alcançar banco de Wells. Também uma imagem exemplificando como esse teste é executado. Quiz 2. Assinale a alternativa que contempla apenas testes físicos. Letra A. Força máxima de pressão manual em quilogramas força e dobras cutâneas. Letra B. Número de voltas Shuttle Run de 20 metros e massa corporal. Letra C. Força máxima de pressão manual em quilogramas força e banco de Wells. Ou letra D. IMC, que é o índice de massa corporal. Score Z e banco de Wells.
Então, a alternativa que contempla apenas testes físicos é a letra C, força máxima de preensão manual em quilogramas-força e o banco de Wells. Falaremos um pouco sobre as avaliações, então. Temos aqui o índice de massa corporal, o IMC, como já foi comentado, o IMC Score Z. Então, para adultos, nós consideramos o IMC, como todos, a maioria já conhece. Agora, quando eu falo do IMC aplicado a crianças e adolescentes, eu tenho que considerar esse IMC Score Z. É feita uma correção considerando a idade. Essa correção é feita a partir de um padrão, de uma referência utilizada pela Organização Mundial da Saúde. Níveis de aptidão cardiorrespiratória, razão cintura estatura, então RCS, como é conhecida. Eu vou fazer a divisão da medida da circunferência da cintura da pessoa pela estatura. E manual de referência de normalização antropométrica. Então, Lohmann et al. 1988 é uma das referências utilizadas para dizer como é que eu faço essas medidas. Então, ele tem a normalização. Temos aqui duas imagens. Então, a partir da coleta de dados, como exemplo que utilizamos uma escola, eu vou lançar essas informações, esses dados, numa planilha do Excel, por exemplo. A partir desse lançamento, eu vou fazer cálculos estatísticos para entender como é que esses dados se comportam. Então aqui, e aí eu vou ter uma referência para comparar, e aí que eu faço a avaliação. E esses dados posteriormente são apresentados para a sociedade, para um grupo de pessoas. Chegamos a mais uma questão, essa questão do Enem também de 2011. Me acompanhe. Índice de massa corporal, IMC, é largamente utilizado há cerca de 200 anos, mas esse cálculo representa muito mais a corpulência que a adiposidade, uma vez que indivíduos musculosos e obesos podem apresentar o mesmo IMC. Uma nova pesquisa aponta o índice de adiposidade corporal, IAC, como uma alternativa mais fidedigna para quantificar a gordura corporal, utilizando a medida do quadril e a altura. A figura mostra como calcular essas medidas. Em mulheres, a adiposidade normal está entre 19% e 26%. Temos aqui, então, a imagem que foi citada no enunciado. Então, do lado esquerdo nós temos o IMC com a fórmula e do lado direito nós temos o IAC, que é a proposta, também com a fórmula. Uma jovem com IMC, então a questão está fornecendo o dado, né? Com 20 kg por metro quadrado, 100 centímetros de circunferência dos quadris e 60 kg de massa corpórea, resolveu averiguar seu índice de adiposidade corporal, IAC. Para se enquadrar aos níveis de normalidade de gordura corporal, a altitude adequada ou altura adequada que essa jovem deve ter diante da nova medida é, então vocês vão considerar raiz de 3 como 1,7 e raiz de 1,7 como 1,13. São dados fornecidos pela questão. E aí temos as alternativas. Letra A, reduzir seu excesso de gordura corporal em cerca de 1%. Letra B, reduzir seu excesso de gordura corporal em cerca de 27%. Letra C, manter seus níveis atuais de gordura. Letra D, aumentar seu nível de gordura corporal em cerca de 1%. Ou letra E, aumentar seu nível de gordura corporal em cerca de 27%. Então vocês vão ter um tempo para fazer a leitura do enunciado, depois vai ser passado o slide, vocês vão ter mais um tempo para observar as fórmulas, mais um tempo para observar as questões, as alternativas. Pensem então e respondam.
Então vamos para a resolução dessa questão. Me acompanhe com atenção. Então no primeiro momento, você vai utilizar a questão do IMC, a fórmula do IMC. Está dada aqui do lado direito. Então massa corporal dividido pela altura, estatura ao quadrado. Então, pelo que é perguntado na questão, você vai utilizar, vai substituir na fórmula, os valores que foram informados no enunciado da questão. Então, o IMC foi informado que é 20. A massa corporal também foi dado esse valor, 60. E aí, eu preciso encontrar a altura para incluir na próxima fórmula. Então, resolvendo, eu vou chegar na resposta que a altura corresponde à raiz de 3. E aí, em seguida, nós vamos lançar esses dados, essas informações, na próxima fórmula. Então, vamos lá. Percentual de gordura corporal. Primeiro, circunferência do quadril em centímetros. Então, já está colocado aqui 100. Esse 100 foi dado também pelo exercício. Dividido, abre o parênteses, aqui a altura. Então, a altura nós encontramos aqui na fórmula do IMC. A altura é raiz de 3 e foi dado também pelo exercício que raiz de 3 eu vou utilizar 1,7, ou seja, 1,70 m. Então, coloquei 1,7 multiplicado pela raiz quadrada da altura. Então, a raiz quadrada da altura também foi dado, vou considerar a raiz quadrada de 1,7 como 1,3, que está aqui. E vou menos 18. É o valor que foi dado pela fórmula. Então, fazendo esse cálculo, eu vou chegar a 27,2%. Considerando a adiposidade normal para mulheres, como foi dado na questão, entre 19% e 26%, a resposta correta é a alternativa A. Reduzir seu excesso de gordura em cerca de 1%. Falaremos agora um pouco sobre testes em concursos. Então, estamos falando sobre medidas e avaliação. E, quando você vai prestar um concurso público, alguns concursos, eles exigem um teste de aptidão física, um teste de capacidade física. E aí, ali ele vai ser medido, vai ser mensurado. Qual que é o seu desempenho naquele teste? Então, vamos falar um pouco sobre isso. Então, teste de suficiência física ou aptidão física. Masculino, tração em barra fixa seria um movimento dinâmico. Então, eu tenho fase concêntrica e fase excêntrica do movimento. E feminino, isometria em barra fixa, estático. Então, um exemplo é a barra fixa. Então, para os homens tem movimento e para as mulheres não, é feito com isometria. Temos ainda o teste de corrida de 12 minutos ou de 2.400 metros. Então, dependendo do edital do concurso, nós teremos uma diferenciação nessa referência. Teste de flexão abdominal e o teste de shuttle run, 9,14 metros. Quando eu penso em testes físicos para um concurso, por exemplo, para bombeiro militar, nós temos uns testes a mais, uns acréscimos. Um deles é o teste de mergulho, deslocamento em meio líquido, transposição em trave suspensa e simulação de resgate. E aí aqui nós temos alguns exemplos. Então, o primeiro, aqui no canto superior esquerdo, é aquele teste de shuttle run de 9,14 metros. Então, o indivíduo inicia de um dos lados, ele tem que se deslocar em velocidade máxima, pegar o taco, retornar, colocar esse taco no solo, buscar o próximo e depositar. O tempo que essa pessoa levar para fazer esse teste e depositar os dois tacos é que vai determinar e vai ser comparado a uma referência. Do lado direito nós temos o exemplo, a tração em barra fixa, no caso a prova para homens. Então, fase inicial, fase intermediária e a fase final, que vai ser a mesma da inicial. No caso das mulheres, nós temos apenas a isometria, ou seja, a contração muscular, sem alteração no comprimento do músculo. E aqui, do lado, no canto inferior esquerdo, nós temos o mergulho, uma das provas, um dos testes que são exigidos, que acontecem em concursos para bombeiro militar. Então, você tem que mergulhar, pegar 3 bolas de sinuca no fundo de uma piscina,
e retornar à superfície, uma profundidade entre 3 e 4 metros. E aí retomamos aquela atividade do início da aula. Por que fazer uma avaliação física? Então, a partir dos conhecimentos que foram passados para vocês aqui durante a aula, você vai pensar e responder. Então, por que fazer uma avaliação física? Temos aqui as informações que foram passadas durante a aula e que devem ser consideradas quando eu penso, por que eu faço uma avaliação física? Considerações finais da nossa aula, então. Conceitos, nós diferenciamos medida e avaliação, contextualização histórica, aplicações práticas do uso de medidas e avaliação em educação física, exemplos de medidas, testes e avaliações, testes em concursos e razões para fazer uma avaliação física. Estão aqui as referências utilizadas para a elaboração dessa aula. Eu agradeço muito a sua atenção e até a próxima.